Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e este é o primeiro de uma série de vídeos que eu quero produzir aqui para o canal sobre como reduzir os custos de transação, as taxas dos seus smart contracts Solidity. Nesse primeiro vídeo da série, eu vou atacar o coração do que eu considero o maior gargalo de taxas, que é a complexidade de algoritmos. Como, ao escrever de maneira displicente o seu código, a lógica do seu algoritmo em Solidity, você pode estar colocando aí custos astronômicos ou pelo menos desnecessários muitas vezes nas costas do usuário da sua aplicação DeFi, do seu DEP, etc. Então, se você quer aprender como identificar, analisar e melhorar códigos utilizando conceitos de complexidade de algoritmos, nesse primeiro capítulo da nossa série de redução de taxas, você vai aprender. Ok, Luiz, eu entendi que está diretamente relacionado o meu código com o custo. Como é que eu torno o meu código mais eficiente? Como é que eu reduzo os custos das transações do meu protocolo DeFi, da minha coleção NFT, do meu smart contract, qualquer que seja o objetivo dele, melhorando o meu código? Como é que eu faço isso? 99% dos conteúdos sobre isso que vocês vão ver na internet vai ter uma lista enorme de micro-otimizações que você faz no seu código. Mas essas micro-otimizações, não é que elas não sejam importantes, elas são. Mas elas são importantes mais lá na frente, não no início. Não como primeira etapa de otimização. Porque elas não são o que vão te trazer o maior ganho de otimização, exceto se você estiver otimizando um contrato maduro de uma grande empresa que é utilizado por milhares ou milhões de pessoas diariamente. Daí, esses casos, beleza, qualquer micro-otimização dá um resultado significativo. Agora, para quem está num estágio, começando a fazer seus primeiros contratos, ou ainda num contrato que ainda tem poucos usuários, né, ou que está com uma taxa grande, não fez nenhuma otimização ainda, o que eu vou trazer aqui é mais útil para esse estágio do que você ficar ali escovando bits com micro-otimizações que você nunca nem lembra de cabeça como elas funcionam, né, e é o que você encontra na maioria dos artigos e dos vídeos. Tá? Então eu quero trazer aqui algumas regras mais gerais, na verdade são 3 blocos de regras gerais que eu quero trazer para vocês, de otimizações. Vamos lá. A primeira coisa que você tem que ter em mente, a que mais gera ganho, o que vai gerar a maior redução, geralmente, para vocês? A redução da complexidade do código de vocês. Luiz, o que é complexidade de código? Complexidade de código não é aquele código que você olha e não entende. Não é isso. É complexidade do ponto de vista computacional. O que é um código complexo computacionalmente? É um código que consome muita CPU e que consome ou que consome muita memória. Isto é o complexo computacionalmente. Certo? A gente chama de complexidade de tempo, que é o processamento, e complexidade de espaço, que é a memória, seja ela em disco ou em RAM, tá bom? Então isso que a gente chama de complexidade no âmbito de análise de algoritmos e complexidade de algoritmos. Quanto menos complexo for o seu código, é onde você vai ter mais ganhos. E quando a gente vai analisar a complexidade de código, do ponto de vista de tempo, de processamento, o maior vilão são os laços. Então a primeira dica que eu posso dar para vocês é muita atenção toda vez que vocês usarem um laço dentro de uma função. Todo laço em função Solidity é um forte candidato a gargalo de taxa. Tá? E também é geralmente um forte candidato a otimizações, né? A você melhorar, você acabar com esse for muitas vezes. Eu vou dar um exemplo e depois eu vou passar uma referência de onde vocês podem aprender mais sobre redução de complexidade de algoritmos, independente de tecnologia. Não é nem só questão de Solidity. Isso é benéfico para qualquer sistema que vocês forem desenvolver em qualquer linguagem. Tá? Mas vamos para um exemplo bem específico de Solidity. Estou aqui, por exemplo, neste contrato. Ignorem o contrato em si, tá? Ele não vem ao caso. Imagine o seguinte problema. Tá? Vocês não vão perder tempo vendo eu escrevendo o problema. Imagina o seguinte problema. Eu tenho um contrato, ele tem um array de livros. Eu vou ter uma função lá para adicionar livros e tudo mais. Beleza. E eu tenho uma função para atualizar o livro. Beleza?
Essa função aqui é uma função típica de quem está aprendendo programação, né, ou mesmo de veteranos e tal, para procurar um livro num array, né, um objeto num array, e quando encontrar ele, atualizá-lo. Certo? Eu recebo um ID, uso esse ID como filtro do meu array e pego o título novo que o usuário passou, substituo. Perfeito? Como é que eu sei se eu devo ou não devo otimizar essa função? Primeira pergunta que você tem que fazer. Esta função vai cobrar taxas do meu usuário? Ou seja, ela é uma transação? É. Como é que eu sei que ela é? Ela escreve no disco aqui na linha 23. Se ela escreve no disco, ela vai ser uma transação, vai ser cobrado todo o processamento dela. Bom, se ela vai ser cobrada, a segunda pergunta que você tem que fazer é: essa função possui, né, é um potencial gargalo de taxas de processamento? É. Como é que eu sei disso? Porque ela tem um for. Se eu tenho um laço dentro da função, ela é uma candidata em potencial para custar muito nas minhas transações, consequentemente uma candidata a eu querer otimizar ela. Perfeito? E aí entra a questão, como é que eu sei, né? Como é que eu cheguei nessa conclusão de que esse for ele é ruim para o meu código? Tá? No momento que eu tenho um for que no pior cenário vai ir de 0 até books.length, quando eu tiver, por exemplo, um livro, no pior cenário, esse for vai executar quantas vezes? Uma. Quando eu tiver 5 livros, no pior cenário, esse for vai executar 5 vezes. Se eu tiver 1 bilhão de livros, o que é perfeitamente possível na blockchain, não existe uma limitação em relação a isso, tá? Esse for vai executar, no pior caso, 1 bilhão de vezes. Então reparem que quanto maior for o meu registro de livros, quanto mais tempo esse meu smart contract existir na blockchain, as pessoas utilizarem ele, mais caro vai se tornar uma atualização de livros, até um ponto que se torne inviável. Ninguém vai querer mais atualizar um livro, vai daqui a pouco preferir salvar o livro em vez de atualizar o antigo, salvar de novo, né, por causa dos custos exorbitantes. Esse crescimento, né, conforme a estrutura de dados cresce, o meu algoritmo também cresce o processamento, a gente chama de crescimento linear. Crescimento linear é algo péssimo do ponto de vista de complexidade de algoritmos. Tá? Salvo exceções em que você não tem para onde fugir, e aí você vai ter que arcar com as consequências, porque no caso o Solidity isso vai tornar os custos abusivos em algum momento no futuro. Ok, né? Se é o jeito, é o jeito. Mas se você tem como fugir disso, fuja. Tá? Não faça fors lineares, né? Mesmo que eu tenha aqui, ó. Ah, Luiz, mas você não botou um break, né? Podia botar um break. Ok, mas eu tô falando do pior cenário. Né? No menor cenário, ele vai executar uma vez. O cara que ele quer atualizar é o primeiro do array. Né? Mas a gente sempre olha o pior cenário. Ou, no mínimo, o cenário médio, que seria metade dos livros. Certo? Se você tem alguma maneira de fugir do for, fuja do for. Não só do for, qualquer laço. Laço é alerta vermelho de custos de transação. Porque vamos chutar que uma execução desse for aqui, né, o for e o if, né, consuma aí, vamos chutar, um valor qualquer, 10 de gas. Né? Ok, quando for um livro é 10, quando for 2 é 20, quando for 3 é 30, isso vai aumentando, aumentando, aumentando até se tornar inviável. Luiz, como é que eu resolvo isso? Geralmente, a gente resolve isso ou sendo mais inteligente na própria função em si, no próprio laço, né? Às vezes o laço está claramente mal escrito e tem como melhorar, né? Ele faz mais comparações do que precisa, né? Ele fica escrevendo várias vezes quando precisaria escrever só uma, esse tipo de coisa. Ou você simplesmente joga ele fora usando alguma estrutura auxiliar que me dê um tempo de processamento melhor do que linear. Né? O processamento linear a gente chama de O de N. Esse O aqui é a notação Big O Notations, quem quiser estudar mais a respeito. Tá? E O de N significa linear. Né? Vai crescer conforme N elementos existirem, né, na minha função. A gente tem que buscar, quando a gente for otimizar, uma solução que seja melhor do que O de N. O que é melhor que O de N? Por exemplo, o O de 1, por exemplo, o O de log de N,
essas são soluções melhores, certo? Como é que a gente chega nessas soluções melhores? Estudando algoritmos e estudando estrutura de dados. No caso do Solidity, por exemplo, quando a gente precisa encontrar elementos baseados numa chave, que aqui no caso é o ID, existe uma estrutura de dados que nos ajuda nesse sentido, que se chama mapping, que até estava comentado aqui em cima. O mapping, ele permite que eu defina, que eu crie um índice baseado em chave, como se fosse um banco de dados, uma tabela de banco. Eu vou ter uma chave de um tipo de dados apontando para um valor. Perfeito? Que poderia ser um livro, poderia ser... Aqui no caso eu coloquei o índice do livro no array, tá? Eu vou continuar com o array aqui. E eu vou criar um índice, um book index, de ID apontando para índice no array. E aí, ao invés de ter este for aqui, o que eu posso fazer? Eu posso pesquisar o índice do livro no book index com a chave ID. Aí eu vou no meu array, na posição index, e troco o título dele, por exemplo. Então, este código aqui, ele, do ponto de vista de funcionalidade, entrega, né, o mesmo que esse código aqui. Luiz, se ele faz a mesma coisa, o custo de transação não vai ser o mesmo? Não, porque ele faz a mesma coisa de maneira muito mais otimizada. Essa busca no mapping, ela é OD1. OD1 quer dizer o quê? Custo constante. Não importa se eu tenho um livro, se eu tenho 1 milhão, se eu tenho 1 bilhão. O custo é constante, sempre o mesmo para ir lá buscar no índice por chave. E depois eu vou ter o custo aqui de armazenamento, que é o mesmo que eu já tinha aqui. Então a gente pode dizer que essa função aqui, com essa alteração, ela saiu de ODN e foi para OD1, o que é um grande ganho computacional. Se antes, num exemplo hipotético, eu estava consumindo 10 de gas por iteração, né, agora talvez eu consuma uns, né, sei lá, 100 de gas. Ah, Luiz, 10 vezes mais? Sim, porque existe um custo de fazer essa busca aqui por chave, mas é um custo constante. Não importa o tamanho do array, vai ser sempre o mesmo custo fixo, que é um pouco maior do que se tivesse poucos elementos no array, mas muito, infinitamente menor do que quando esse array crescer e se tornar aí um problemão do ponto de vista de taxas. Tá? Então esse aqui é um exemplo dentre milhares de exemplos de redução de complexidade computacional que trazem um ganho de eficiência gigantesco, tá? Neste caso em Solidity, mas esse conhecimento ele é aplicável a qualquer software, perfeito? Inclusive aqui no canal existe um vídeo só sobre isso. Deixa eu ver se eu acho aqui para mandar para vocês. Que é esse aqui, ó. Performance em algoritmos com análise assintótica e notação Big O. Nesse vídeo eu trago melhor essa teoria de complexidade de algoritmos, de performance de algoritmos, trago mais exemplos, mais explicações e vocês conseguem utilizar esse conhecimento em Solidity, mas também em qualquer outra linguagem de programação. Tá? É vital, se vocês estiverem trabalhando com contratos grandes, com contratos caros, tá? Vocês estão vendo muitos laços no contrato, códigos muito grandes, vale dar uma estudada nisso para otimizar antes de colocar em produção. Beleza? Eu vou deixar esse vídeo fixado no link da descrição aqui da live, ou se vocês procurarem aí por assintótica ou Big O, aqui no meu canal do YouTube, vocês encontram ele também muito facilmente. Beleza? Então eu trouxe aqui primeiro uma dica geral, né, de como reduzir, baseando na extinção, principalmente de laços, por exemplo, se possível, utilizando a estrutura de dados auxiliares. Esse é o jeito mais comum da gente resolver a necessidade de laços, é utilizando estrutura de dados auxiliares. Tem um array, cria um mapping paralelo. Tem um mapping, preciso fazer uma outra coisa, usa um array para ajudar. Usa mais de um mapping, encadeia mapping. Você consegue fazer esse tipo de estruturação dos dados de vocês para otimizar o uso, certo? E não se preocupem em tentar acertar de primeira. Tá? É muito comum a gente fazer uma primeira versão do contrato, a gente roda testes, daí vai modificando e vai melhorando ele, certo? Antes de fazer um lançamento de fato.
E aí, o que achou do primeiro episódio da nossa série sobre redução de taxas de smart contracts? Já conhecia essa análise de complexidade de algoritmos? Vai aplicar? Não vai? Deixa aqui embaixo nos comentários, quero saber a sua opinião. Aliás, se você tiver dicas adicionais, também compartilhe com todo mundo, que assim a gente aprende juntos. Agora, se você gostou desse primeiro vídeo, eu vou pedir aí o seu like em retribuição ao meu trabalho aqui na plataforma e recomendar que você se inscreva no canal para não perder os próximos episódios dessa série. Combinado? Então um abraço e até o próximo. Valeu!